O Escola Viva desta semana vai falar sobre a participação dos pais na educação dos filhos. Vamos saber por que o envolvimento da família nesse processo é tão importante. Quais são os limites desse envolvimento e como as escolas podem estimular uma participação mais efetiva. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana está no ar. Eu sempre fui muito presente na educação dos meus filhos, da formação deles e da escola, do processo educacional, do crescimento intelectual deles. Participar da educação dos filhos também é dever dos pais, mas na prática, o envolvimento da família não é tão simples assim, principalmente dentro do espaço escolar. Educadores e pais devem dialogar e respeitar o espaço de cada um nesse processo. E para falar sobre a importância e os desafios dessa participação, eu converso neste bloco com Thelma Vitória, mestre em Educação Infantil pela USP. Hoje em dia, com a correria, com a loucura, que é a vida moderna, todo mundo trabalhando muito, os pais geralmente trabalham muito o dia inteiro às vezes, é mais difícil participar, se envolver na educação dos filhos? Precisamos lembrar que nas últimas décadas ocorreu uma mudança muito grande na organização familiar e havendo então a necessidade da sociedade criar formas de ajudar os pais, visto que pai e mãe hoje trabalham fora, né? E então esse acompanhamento das crianças na escola, ele se torna mais complicado para a família organizar diante de tantas demandas, né? É supermercado, é limpeza da casa, é roupa, os filhos e tudo mais, não é? E além do trabalho. E geralmente o trabalho ocupa 8 horas, né? Então, é bastante difícil para os pais, mas é interessante que quando a escola estimula a participação dos pais, a maioria acaba achando um jeitinho de participar. Então a escola também tem responsabilidade nessa participação, nesse envolvimento, porque muitas vezes a família leva toda a culpa, não é isso, Thelma? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, é uma pena que ainda as escolas não conseguiram ainda criar mecanismos de convidar a participação das famílias para trocas que sejam satisfatórias, realizadoras, tanto para as famílias quanto para as escolas. Geralmente, o que se passa é o contato entre os profissionais da escola e as famílias quando há problema. Então, do ponto de vista de gestão educacional, é possível, eu mesma já vivi essa experiência como diretora de uma creche, é possível você programar, planejar ações, atividades que você convida os pais para estarem na escola em momentos gratificantes. Para o pai não associar a escola a problema, né? Isso. Porque geralmente a escola liga para o pai quando o aluno vai mal ou tem um comportamento ruim. Isso. E acaba associando negativamente, não é isso? Exatamente. A grande maioria das mães, quando você pergunta, se a escola chama a mãe, a primeira coisa que ela pensa é que está tendo algum problema, né? E a escola pode criar uma cultura diferente com aquela comunidade, com aquelas famílias todas com as quais ela trabalha. Porque também existe um fenômeno interessante que as famílias, quando a escola vai criando situações de encontros entre as famílias vão criando amizades, vão criando afinidades e vão se apoiando mutuamente. Além disso, a gente sabe que hoje em dia muitas escolas, a sociedade de uma maneira geral, critica que os pais não estão assumindo o que deveriam assumir de acompanhamento, de estar próximo da educação dos seus filhos. Ou seja, que a escola está absorvendo também essa responsabilidade que é da família, não é isso? Pensa-se que deveria ser da família, não é? Mas é uma
no nosso imaginário social, é uma ideia predominante que vem de muitos anos, de quando a sociedade era organizada com aquela família nuclear, né? O pai, trabalhador, a mãe, dona de casa, é responsável pela educação dos filhos. Isso mudou. A mãe está saindo para trabalhar também, né? E a escola continua achando que a família é que deve continuar responsável pelo aspecto da formação do cidadão. Eu sempre fui muito presente na educação dos meus filhos, da formação deles e da escola, do processo educacional, do crescimento intelectual deles. A negligência familiar, ela vai, nessa contrapartida, acarretar danos futuros, não é? Onde essa criança ela não tem um incentivo em casa, ela passa desapercebida familiarmente, não existe uma cobrança das suas atividades diárias, não é? A escola, por sua vez, ela não pode estar com todos esses encargos, não é? Até porque a escola ela funciona num determinado horário para dar a formação precisa do que realmente elas necessitam e não vai poder nunca cobrir familiarmente. Quando os pais, por algum motivo, trabalho, estresse e assim vai, não conseguem se envolver nesse processo, né? Nesse acompanhamento do filho na escola, das tarefas, etc. Quais são as consequências disso para a criança? Ela vai ter que enfrentar ambientes onde ocorrem divergências de opinião. Ela vai ouvir coisas diferentes na escola e em casa, né? Geralmente, se há um bom contato entre os profissionais da escola e as famílias, a criança se sente mais segura. Thelma, muito obrigada por sua participação no Escola Viva desta semana. Muito obrigada para vocês também. Daqui a pouco vamos saber como a ausência dos pais na educação pode comprometer o comportamento dos filhos em casa e na escola. Não saia daí, o Escola Viva volta já já. Precisa justamente desse acompanhamento, não é? Não pode deixar essas crianças entregues a si mesmas.